sacerdote iria lá fora, pegava as brasas daquele animal e colocava dentro dessa peça chamada o altar do incenso. Olha só. Em cima do altar do incenso, ele havia preparado sementes de ervas aromáticas. Ao se misturar com aquelas brasas, era esse momento que acontecia o incenso aromático. Ele subia a Deus, ultrapassava o tecido e as peles. Esse incenso levava a oração do sacerdote em seu favor. Nossa, que bonito isso. As paredes eram feitas de ouro, as peças aqui dentro de ouro, revestidas com madeiras de acácia que nós vamos ver daqui a pouco no memorial. A única peça feita de ouro batido é essa que nós vamos agora, chamada o candelabro. Nessas copas eram colocados o azeite puro de oliva e o pavio, eles eram feitos com as roupas antigas dos sacerdotes. Que legal. E o dever sacerdotal era manter essas 7 hastes sempre acesas para que ele pudessem exercer. Essa sua roupa é do sacerdote? Essa é uma vestimenta do sumo sacerdote. Você ficaria aqui dentro? Eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Entendi. Essa aqui, por favor, nós temos aqui um sacerdote, o Davi. Essa pessoa... Tudo bem, Davi? Tudo bem. Essa é uma roupa que os sacerdotes usavam diariamente. Ah, a sua tá arrasando, então, vai. A sua tá bem mais legal, Tá desculpa, bem mais legal. mas a dele tá bem mais legal, vai. E essa aqui é uma vestimenta que o sumo sacerdote... O que o sumo sacerdote Qual a diferença fazia? do sacerdote pro sumo sacerdote? Ele ficava supervisionando o trabalho sacerdotal. Ele fazia o trabalho aqui todos os dias. A E você minha supervisionava? parte, supervisionava. Hoje eles podem entrar, mas normalmente não, né? Naquela época? Naquela época era só uma vez por ano, bispo. Só. E se alguém, assim, entrasse e ia ser quisesse morto, né? burlar isso, seria morto. O que nós temos aqui, Luciana, era o objeto mais sagrado, mais valioso, chamado a Arca da Aliança. Agora, por que Bonito, Deus né? colocou o nome dessa peça de Arca da Aliança? Não poderia ser a Arca do Tabernáculo? Fica no Tabernáculo. Não poderia ser a Arca de Moisés? Poderia, foi ele que fez. Mas a Arca da Aliança representa isso aqui, ó. A aliança de Deus para com o povo. Quando a arca era tirada daqui de dentro pelo sumo sacerdote, e quando ela era levada diante da batalha, as pessoas lembravam que tinham um pacto com Deus, uma aliança. Então eles sabiam de onde Deus os tirou, como que Deus estava sustentando eles e aonde Deus iria levá-los. É como se fosse um casamento. Nós carregamos no nosso dedo uma aliança para lembrar da promessa que eu fiz para com a minha esposa. A Arca da Aliança era levada para as pessoas lembrarem da promessa que Deus tinha feito para Abraão anos atrás. Bonito isso, com as asas. Nós temos aqui, em cima da Arca da Aliança, a arca é só esse caixote. Aqui em cima, chama-se o propiciatório, ou trono da graça. Por quê? Porque era no meio desses 2 querubins que Deus, através de uma luz radiante, ele aparecia para o sumo sacerdote, e quando isso acontecia, ele se prostrava e ouvia as orientações de Deus. Okay? Agora, um detalhe muito interessante é dentro da Arca da Aliança. Como você pode observar, nós temos 3 elementos. As pedras, As tábuas da lei. as tábuas da lei, Os 10 mandamentos? sim, os 10 mandamentos. Nós temos o pote com maná. O que foi o maná? Era um alimento que caía todas as manhãs do céu. As pessoas poderiam recolher aquele alimento e dali elas tiravam o seu sustento. Era tipo o quê? Um floco, vamos dizer assim. E o terceiro é a vara de Arão. A vara de Arão foi colocada para servir como testemunha da direção que Deus estava dando a eles e também a escolha do sumo sacerdote. Foram colocadas 12 varas secas de amendoeiras na frente da arca, e a vara que viesse florescer, esse iria ser o primeiro sumo sacerdote do tabernáculo. Então, em toda a história do tabernáculo e do templo, sempre existiu um sumo sacerdote. Já sacerdotes existiam vários. Por isso você tá com a roupa bonita. É, por isso que eu estou com a roupa bonita. O primeiro foi Arão, que era irmão de Moisés, e os seus 4 filhos sendo sacerdotes. Então a Arca da Aliança, ela tem essa representação. Muito bonito. Representa Deus e a aliança que ele fez com aquele povo. E através dessa aliança, Luciana, Deus os tirou da escravidão
E um povo que não era temido, um povo que era humilhado, um povo que era envergonhado, fez daquela nação temida e poderosa ao ponto dos inimigos falarem assim: não vá contra os hebreus porque o Deus dele é muito poderoso. O Deus deles, ele é muito poderoso. E agora, estamos aonde? Bispo, eu tô curiosíssima, hein? Nós chegamos ao memorial, nós fizemos esse monumento porque aqui representa o Monte Moriá. E aqui embaixo nós vamos explicar para você o que aconteceu, porque muitas pessoas se dizem, por que foi feito algo parecido que tem em Israel, que é o Domo da Rocha? Porque embaixo daquele Domo da Rocha que tem em Israel é o Pico do Moriá. E é isso que nós vamos explicar para você também. Nós chegamos na parte central do memorial e nós temos uma miniatura do tabernáculo. Por quê? Que bonito. Nós explicamos que quando Davi começou a reinar em Jerusalém, não precisava mais de uma tenda móvel, porque eles já conquistaram a terra. Davi teve a ideia de construir um templo. Não pôde, por ser um homem de guerra. O seu filho, chamado Salomão, ficou encarregado dessa obra. Foi desmontado esse tabernáculo e a única peça tirada do tabernáculo foi a Arca da Aliança. A presença de Deus continuava com aquelas pessoas. Nós temos aqui réplicas de peças que estavam no templo que Salomão construiu, e nós temos aqui também os brasões das 12 tribos de Israel e algumas curiosidades, como uma sarça que nós trouxemos do Sinai, a madeira de acácia que eram feitas as peças do tabernáculo e depois revestidas de querubins, ouro, bronze, os querubins, a réplica da aliança. Então aqui é o momento que a pessoa conhece a história, mas também ela faz uma reflexão da sua vida nos dias atuais. Então, Luciana, nós chegamos no momento mais esperado, que é conhecer o interior do templo. Nós já estamos pisando em pedras que vieram de Jerusalém e agora nós vamos entrar no nosso santuário. Tá bom. O que eu não posso fazer? O que você não pode fazer é que... Não posso ter celular. Isso. Por que muitas pessoas se perguntam isso? Imagina você, nós temos aqui um templo com capacidade para 10 mil pessoas. Nossa. Imagine se 10 mil pessoas estivessem com celular. E tira atenção também do... na reunião, criança. Criança também não pode. Interessante, gente. Criança, aqui eles têm uma estrutura tão grande, não é que não pode trazer criança, a pessoa pode trazer criança, mas ela tem um local específico que ela pode deixar o filho dela. Até 13, Nós temos 14. 36 salas com capacidade para 1.300 crianças. São 7 andares de escola bíblica, então o pai pode trazer. Crianças abaixo de 9 anos não têm acesso ao santuário, então ela é encaminhada a um desses andares, onde nós temos quase 500 pessoas preparadas para cuidar dessas crianças. Então a pessoa pode trazer o filho sim, só que ele não pode, até os 9 anos de idade, ele não frequenta o culto, o santuário junto. Ele fica lá em cima com pessoas escola que... bíblica, pessoas responsáveis que vão ficar cuidando dele durante toda a reunião. Ok. E não pode celular e também não pode tirar foto... Porque como já não pode entrar com celular, então nenhum aparelho eletrônico para tirar foto do interior do santuário. Ok. Porque nós queremos que a pessoa venha se desconectar do mundo exterior e se conectar com Deus. Tá certo. E é o que nós vamos ver.